A antiga estrada vinha por entre este mato de pinos que se vê ao fundo e entrava nisso que hoje é esse belo potreiro, esse grande potreiro. E por aqui seguia depois na direção do Rodeio Velho, que fica nesta direção. Em algum ponto por entre essa vegetação está o traçado da antiga estrada e nós vamos tentar localizá-lo. Aqui é a Igreja Evangélica da Ilha Nova. Nós estamos a cerca de 150 a 180 metros na parte de trás, em direção ao sul. E aqui, nesse ponto, nessa vegetação, pitangueiras e logo atrás os pinos, nós identificamos alguns pontos que sugerem marcas, sinais da antiga estrada de Cristóvão Pereira, quando se dirigia na direção do Rodeio Velho. Logo na entrada desse bosque de pitangueiras e outra vegetação, nós identificamos um aglomerado de pedras que eventualmente sinalizam a passagem da antiga estrada, já que não tem continuidade como taipa, como muro de pedra. Linhas de pedra assinalam um trecho da estrada e aí, em alguns pontos ainda hoje se encontram ossadas de animais que sucumbiram por esses ásperos caminhos ao longo do tempo. Cliquei. Está gravando? Nós estamos aqui no meio do mato que fica mais ou menos na linha da Igreja Evangélica, logo um pouquinho mais à minha esquerda. À minha direita, a cerca de 200 metros, a casa de João Nicolau Klein, a antiga casa, hoje de Laerson Lee. E nós estamos aqui num ponto onde se identifica o sulco de uma antiga estrada, que nós acreditamos que seja a estrada original de Cristóvão Pereira, que se estende aqui em direção à encosta, em direção sul, e se liga lá naquele potreiro que nós registramos já antes. E daqui segue em direção ao arroio, em direção ao Rodeio Velho, que fica a cerca de 500 metros deste ponto onde nós nos encontramos. Aqui os sulcos e o pedregulho que foi exposto pela água ao longo dos quase 300 anos em que esse trecho de estrada já existe. E por aqui nós seguiremos em direção à ilha propriamente dita. Não poucas vezes é preciso desembaraçar a visibilidade do trajeto, tomado que está pelo brejo, pela vegetação que cobre longos trechos desta histórica via. Como aqui, por exemplo, ainda nas proximidades da igreja, em direção à ilha propriamente dita. Estamos a cerca de 150 metros da igreja e a 500 do Rodeio Velho. Um leito bem difícil de visualizar. Taipas foram erguidas na margem da estrada e serviram de limites entre as roças e os potreiros. Aqui uma antiga taipa construída por colonos alemães que chegaram aqui a partir do final do século XIX, interrompe o leito da estrada histórica de Cristóvão Pereira
que a essa altura já certamente estava em desuso e que corria rente a resíduos de taipa que tem nesta direção e que depois continua, e ainda era o leito costeado pela taipa, nisto que foi durante mais de um século o principal veio econômico, principal área de circulação das riquezas do sul do Brasil. Até aproximadamente 1848, esta era a única via que ligava o sul do Brasil, ligava o sul do continente com o restante do país, com o centro do país, com a região das Minas, onde se concentrava o consumo do gado. Sabe-se que em algum momento funcionou aqui um alambique, o alambique de Juca Ferreira, mas não há precisão sobre a edificação destas muralhas de pedra, desses muros de contenção, como este, por exemplo. Sabe-se que bem próximo daqui há sinais evidentes de estrada antiga, sulcos que estão adiante destas taquareiras. Aqui, onde nessa época do ano, nesse verão bastante seco, o córrego flui com muitíssimo pouca água, há sinais de antigo represamento que pode já ter servido para o gado, mas que provavelmente também foi utilizado posteriormente no alambique de Juca Ferreira ou antes dele para outras atividades que aqui se desenvolveram. Essas pedras aqui assinalam o túmulo do Martin Reinheimer. Segundo o pastor Bremer, o primeiro evangélico a ser enterrado, primeiro alemão a ser enterrado na Ilha Nova. Onze e meia. A Igreja Evangélica da Ilha Nova informa aos agricultores, os que estão nas roças, que é hora de se recolher para a pausa do almoço.